Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando falamos em artes marciais, a maioria das pessoas imagina dojos japoneses, ringues iluminados, rounds cronometrados, regras rígidas, árbitros e cinturões. Pensamos em socos, chutes, joelhadas e finalizações. Mas hoje, nós vamos viajar para um lugar onde o combate nasceu antes das regras, antes das academias, antes mesmo da ideia de esporte. Hoje, você vai conhecer o Boque, a luta ancestral dos guerreiros mongóis. Uma arte marcial forjada na estepe, no frio extremo, no vento cortante e na sobrevivência pura. Uma luta onde não existem categorias de peso, não existe limite de tempo, não existe pontuação. Só existem dois homens, o chão e a queda. O Boque não é apenas uma luta. Ele é identidade cultural, treinamento de guerra, ritual, honra e história viva. É a base física que ajudou a moldar um dos impérios mais temidos da história humana, o Império Mongol. Neste vídeo, você vai entender a origem real do Boque, sua história milenar, sua ligação com a guerra, seus rituais, suas técnicas e por que essa luta simples, brutal e eficiente continua sendo respeitada até hoje. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. O Boque é tão antigo que sua origem se perde no tempo. Antes de haver registros escritos, antes de haver fronteiras políticas, os povos nômades da Ásia Central já lutavam. Viviam a cavalo, caçavam, guerreavam e disputavam território. Nessas condições, o corpo precisava ser forte, resistente e funcional. Não havia espaço para técnicas decorativas. A luta nasceu como uma necessidade natural. Quem conseguisse derrubar o outro, sobrevivia. Quem mantivesse o equilíbrio, vencia. O Boque surge exatamente nesse contexto, como uma forma de testar força, coragem, equilíbrio e domínio corporal. Não era um esporte. Era um filtro natural de guerreiros. Arqueólogos e historiadores encontraram registros visuais de práticas similares ao Boque em pinturas rupestres e artefatos que datam de mais de 1000 anos. Mas, segundo a tradição oral mongol, essa luta é muito mais antiga, passada de pai para filho, de clã para clã. Desde cedo, meninos aprendiam a lutar observando os mais velhos. Não havia academias. O campo de treino era a própria estepe. O chão irregular, o vento forte, o frio intenso, tudo fazia parte do aprendizado. O Boque nasceu simples. E justamente por isso, nasceu real. Para entender o Boque, é impossível separá-lo da guerra. Quando Gengis Khan começou a unificar as tribos mongóis, ele não criou um exército convencional. Ele criou uma máquina de combate humano. E essa máquina era alimentada por 3 pilares: cavalo, arco e corpo. O corpo precisava ser preparado para cair, levantar, empurrar, agarrar e derrubar. O Boque era o treinamento perfeito. A luta ensinava algo essencial para o campo de batalha: equilíbrio sob pressão. Um guerreiro que cai facilmente está morto. Um guerreiro que sabe manter a base, mesmo sendo empurrado, puxado ou atingido, sobrevive. Além disso, o Boque desenvolvia força funcional, especialmente no quadril, nas pernas, no tronco e nas costas, exatamente as regiões mais usadas em combate corpo a corpo e no manejo de armas. Não é coincidência que muitos generais mongóis eram excelentes lutadores de Boque. A luta também servia para identificar líderes naturais. Quem dominava o próprio corpo, dominava o respeito do grupo. Aqui, lutar não era vaidade. Era preparação para a morte. Com o passar dos séculos, o Boque deixou de ser apenas treinamento de guerra e se tornou também um ritual cultural. Surge então o Nadam. O Nadam é o maior festival tradicional da Mongólia e celebra as chamadas 3 habilidades viris: arqueria, corrida de cavalos, luta Boque. Durante o Nadam, lutadores de todas as regiões se enfrentam. Não existe limitação de peso. Um homem mais leve pode enfrentar um gigante. Aqui, a técnica e o equilíbrio podem superar a força bruta. Cada luta começa com um ritual. O lutador executa uma dança tradicional, inspirada no voo da águia. Essa dança simboliza força, liberdade e conexão espiritual. Não é apenas estética. É um momento de concentração, de presença, de afirmação interna. O combate começa. E só termina quando alguém toca o chão com qualquer parte do corpo que não sejam os pés. Não importa se foi o joelho. Não importa se foi a mão. Não importa se foi o tronco. Caiu. Perdeu. O Boque tem algumas das regras mais simples do mundo marcial. Mas não confunda simplicidade com facilidade. Não existe tempo limite. Não existe pontuação. Não existe árbitro interferindo a cada segundo. O objetivo é claro: derrubar o oponente. Isso exige algo raro hoje em dia: responsabilidade total sobre suas ações. Se você se desequilibra, não há pausa. Se erra, não há reinício.
Tudo acontece em fluxo contínuo. Essa ausência de tempo limite cria combates épicos. Alguns duram poucos segundos. Outros podem durar longos minutos, onde cada microajuste de base decide o resultado. O Bok não premia explosão vazia. Ele premia controle. O traje do Bok não é decorativo. Ele é funcional. O lutador veste o Zodok, uma jaqueta curta, aberta no peito. Segundo a tradição, essa abertura surgiu para provar que o lutador é homem, após uma antiga lenda onde uma mulher teria vencido vários oponentes disfarçados. Mas, tecnicamente, o Zodok também limita certos tipos de pegada e expõe o tronco, tornando o combate mais honesto. O Shudag é um short justo, que permite máxima mobilidade do quadril e das pernas. Nos pés, o Gutal, botas tradicionais de couro, que oferecem estabilidade no solo irregular da estepe. Cada peça existe por um motivo. Nada é supérfluo. Tecnicamente, o Bok é uma luta de grappling em pé, mas reduzir o Bok apenas a isso é um erro grave. O Bok é, acima de tudo, uma ciência do equilíbrio humano. Aqui não se luta contra o corpo do oponente. Luta-se contra o centro de gravidade dele. Não há luta no solo. Não há chaves de braço. Não há estrangulamentos. Tudo acontece antes da queda. Tudo acontece no momento em que um dos dois perde a base. No Bok, cair é falhar no princípio mais básico do combate, manter-se de pé. As técnicas são construídas sobre alguns pilares fundamentais. O primeiro pilar é a leitura corporal. O lutador experiente de Bok aprende a ler o oponente pelo toque. Um leve contato no tronco ou nos braços já revela onde está o peso, se o adversário está tenso ou relaxado, se empurra ou se resiste. Não há ataques precipitados. Cada movimento nasce da reação do outro. O segundo pilar é a base. A postura no Bok é baixa, sólida e adaptável. Os pés nunca estão estáticos. Eles se ajustam constantemente ao terreno, ao empurrão, à tentativa de puxada. Diferente de lutas esportivas modernas, o solo nem sempre é plano. Isso força o lutador a desenvolver uma base viva, não mecânica. Quem perde a base, perde a luta. O terceiro pilar é o controle do quadril. No Bok, o quadril é a arma principal. É ele que gera alavanca, desloca massa e quebra o eixo do adversário. Muitas projeções não parecem espetaculares, mas são devastadoramente eficientes. Um pequeno giro de quadril no momento certo é suficiente para derrubar um oponente muito mais pesado. As técnicas mais comuns do Bok incluem projeções por desequilíbrio frontal, onde o lutador puxa o tronco do adversário enquanto avança com o quadril. Quedas laterais, explorando o momento em que o oponente transfere peso de uma perna para outra. Varreduras em pé, utilizando a perna como obstáculo, sem comprometer a própria base. Empurrões estratégicos, que não buscam força bruta, mas induzem o adversário a reagir de forma previsível. Torções de tronco, usando o braço do oponente como alavanca indireta. Um aspecto crucial do Bok é o timing. Não se força a queda. Espera-se o erro. O lutador provoca microdesequilíbrios até que o corpo do adversário, sozinho, entregue a queda. É um combate silencioso, quase invisível para quem não entende, mas extremamente técnico. Outro ponto fundamental é o controle emocional. No Bok, tensão excessiva é fraqueza. Um corpo rígido reage mal. Um corpo relaxado, porém alerta, absorve força, se adapta e responde no momento certo. Essa qualidade mental era vital para guerreiros em batalha, onde o pânico significava a morte. O Bok ensina algo raro nas artes marciais modernas: paciência sob pressão física extrema. Cada luta é uma conversa corporal. Cada queda é uma frase final. É por isso que o Bok não forma apenas lutadores fortes. Ele forma homens difíceis de derrubar. O corpo moldado pelo Bok é diferente. Não é um corpo de palco. É um corpo de função. Pernas grossas. Quadril poderoso. Costas densas. Pegada absurda. O treinamento tradicional envolve lutas constantes, carregamento de peso, exercícios naturais e trabalho contínuo de base. O resultado é um corpo preparado para empurrar, resistir, cair e levantar. Um corpo de sobrevivente. Muitas pessoas não sabem, mas o Bok influenciou diversas lutas modernas. Shuai Jiao, luta chinesa. Sumo japonês. Todos compartilham princípios fundamentais com o Bok: controle de base, desequilíbrio e projeção. A diferença é que o Bok nunca se afastou de sua raiz. Ele não se tornou espetáculo. Ele permaneceu verdadeiro. Mais do que vencer, o Bok ensina caráter, ensina humildade, ensina respeito, ensina autocontrole. Após a derrota, o lutador derrotado passa sob o braço do vencedor, um gesto simbólico de aceitação e honra. Aqui, não existe humilhação. Existe aprendizado. O Bok atravessou impérios, guerras, transformações políticas e o próprio tempo. Não porque foi protegido por regras elaboradas, mas porque está ancorado em algo muito mais antigo:
o corpo humano. Ele existe onde existe força, equilíbrio, intenção e confronto direto. Não depende de sistemas complexos, graduações ou formalidades. Depende apenas da disposição de colocar o corpo à prova. Enquanto houver seres humanos dispostos a medir limites físicos e mentais, o BOC continuará existindo, da mesma forma que sempre existiu. Não é uma prática moldada para a estética ou para o espetáculo. É uma expressão crua de combate, preservada pela necessidade e pela tradição. Ao compreender o BOC, não se observa apenas uma luta, mas um registro vivo de como o ser humano enfrentava, e ainda enfrenta, o desafio do outro e de si mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem vive o caminho marcial. Até o próximo vídeo.